Olá, caro estudante. Vamos hoje para mais uma aula, agora na disciplina de matemática. Vamos aqui ver o que nós iremos tratar. Então, nosso tema aqui é grandezas proporcionais. E nesta primeira aula nós vamos de razão. Professor, o que é que tem a ver aí um saque de vôlei, ou um jogo de vôlei com razão, com proporcionalidade? Vamos juntos ver. E olha só, para a gente pensar e responder durante a aula. Quem tem melhor desempenho? Um jogador que dá 9 saques e acerta 8, ou outro jogador que dá 11 saques e acerta 9? Isso numa partida de vôlei. Então, nessa aula de hoje, será permitido a gente saber por meio desse conteúdo chamado razão. Os temas da aula, nós estudaremos definição de razão e também aplicações nessa área por meio de exemplos. Vamos então definir razão. Razão é definida como uma divisão. Então, tomemos dois números A e B. A razão entre A e B é dada por nada mais do que uma divisão, né? Porém, com B diferente de zero, né? Porque a divisão por zero não é definida. Como é que a gente pode ler essa razão? Uma das formas é dizer A para B, né? Uma razão de A para B. É assim que se lê, né? Peço que copiem as definições. Agora nós vamos passar para os exemplos. Não precisa copiar o enunciado dos exemplos, né? Copiem as resoluções. Os exemplos vocês podem voltar no link que vai estar disponível e vai estar disponível no site que vai aparecer no final do vídeo, né? E então você pode acessar os exemplos novamente. Vai estar num arquivo separado da videoaula. Bom, então vamos aos exemplos. Um time de vôlei joga 20 partidas durante um ano e vence 12 delas. Olha aí. Qual é a razão entre o número de vitórias e o total de partidas jogadas? Então, nós temos 20 partidas, 12 vitórias. Nós vamos fazer a razão aí, né? De 12 para 20. Façamos a divisão. Então, vai ficar 12 para 20. Aqui a gente vai simplificar para chegar numa fração irredutível, né? Então, divido por 2, que vai dar 6 para 10, ou ainda 3 para 5. O que é que quer dizer isso, né? Nessa aplicação, nós temos que para cada 3 vitórias foram jogadas 5 partidas em média. Isso é muito importante para definir o desempenho da equipe, né? Então é isso. Eis aí um primeiro exemplo desse conteúdo chamado razão. Beleza? Deu aquela pausa para copiar. Agora nós vamos seguir adiante. No exemplo 2, em um concurso para policial militar do estado de Rondônia, existem 240 inscritos para 120 vagas. Isso é um exemplo hipotético, né? Mas que pode ocorrer. Qual o número de candidatos para cada vaga? Então, nós temos 240 para 120. Queremos ver quantos são para cada uma vaga, né? Como é que está essa disputa?
Então, olha só, 240 para 120. Aqui a gente está dividindo o maior pelo menor, é mais conveniente, né? Lá foi o contrário. Tudo vai ser dito na pergunta, né? Depende do que está sendo perguntado. Divido logo aqui por 120, porque sei que 240 é um múltiplo de 120. Então, faço logo essa divisão e tenho 2 para 1. Quer dizer, dois candidatos para cada vaga. Então, com isso, são 2 candidatos para cada vaga, né? Como é que a gente chama isso no meio, né? Nos concursos públicos, né? Para provimento de cargos públicos ou até mesmo para vestibulares, né? Quando está disputando uma vaga num curso de nível superior. Essa razão é chamada de concorrência nesse meio, certo? Então temos aí essa informação nova, né? Para quem não sabia. Tranquilo? Copiando. Vamos então seguir adiante. Vamos fazer mais 3 exemplos. Temos 2, vamos fazer mais 3, né? E concluir. Como falei, a gente vai, ao final, o arquivo com os exemplos vai estar no site, né? Que aparece ao final. Lá você vai ter acesso ao site, né? E nele tem um menu com diversos conteúdos, entre eles o de matemática. Quando clicar no menu da matemática, você vai ter acesso às videoaulas. Você pode ter tido acesso a essa videoaula por meio do site, né? Ou então por outro meio. Por isso estou esclarecendo aqui. Em um treino de vôlei, um jogador A acertou 8 saques de 9 tentativas. Olha aí aquela pergunta inicial, né? Enquanto o outro jogador B acertou 9 de 11 tentativas. Qual o jogador com melhor desempenho? Agora sim a gente vai mostrar o que é que é. Então veja só, o jogador A, vamos fazer a razão, né? De 8 acerto para 9 tentativas. Jogador B, 9 acerto para 11 tentativas. Quem é que teve melhor desempenho aí, né? Quem é que acertou mais em relação ao número de tentativas, né? Para a gente fazer isso, nós vamos ter que multiplicar cada fração pelo denominador da outra fração. Fazendo isso, nós iremos chegar a um denominador comum às duas frações. Isso aqui é interessante, né? Porque a gente vai inverter. O denominador de uma vai multiplicar a outra. Certo? Vamos ver como é que fica. Passando aqui para o próximo slide. Olha, jogador A, eu peguei aí a fração a razão ali do denominador do jogador A e vou multiplicar por 11. Quando eu falo multiplicar a fração por 11, né? É multiplicar ali denominador e numerador e denominador por 11. Então, qual é o resultado aí, ó? 88, né? 8 vezes 11, 88. 9 vezes 11, 99. Então, quando a gente multiplica numerador e denominador pelo mesmo número, a gente obtém uma fração equivalente ao que era antes. Quer dizer, se a gente simplificar de volta, a gente chega em 8 nonos. Vamos para o jogador B. Agora vamos multiplicar ela por 9, né? Multiplicar numerador e denominador por 9. E aí eu vou ter 9 vezes 9, 81. 11 vezes 9, 99. Então aqui nós temos uma outra fração. Veja que elas estão com denominadores iguais. Os numeradores são diferentes, né? Qual é a fração aí que tem maior valor? A que tiver o maior numerador. No caso é a do jogador A, né?
Então, o jogador A é o que tem melhor desempenho. Quando eu divido aí 88 por 99, vou obter um resultado maior do que se eu dividir 81 por 99. Então, o jogador A teve melhor desempenho. De outra maneira, imagine que cada um fez 99 tentativas. Quem acertou mais? O jogador A. De 99 tentativas, ele acertou 88. Já o jogador B acertou 81. Então, foi necessário esse procedimento, essa multiplicação para chegar em denominadores comuns, no caso 99, para que pudéssemos comparar as razões. Tranquilo? Vamos seguir para o próximo. No exemplo 4, ao contratar uma empresa para construir um estacionamento de carros, o dono do empreendimento exige que o comprimento de cada vaga tenha 20% a mais do que um automóvel de comprimento 5 metros. Então, qual é o comprimento da vaga? Então, ele olha, 20% a mais para um carro padrão aí desse estacionamento, nessas condições que ele quer, de 5 metros, então 20% a mais. Aqui nós temos, no caso de porcentagem, que é um tipo especial de razão. Então, por isso que a gente está abordando aqui. Então, vamos lá. Comprimento da vaga vai ser 100% mais 20%, que ela é 20% a mais do que o comprimento do carro, que é 100%, Então, isso aqui vai dar 120%. O comprimento é 20% do comprimento do automóvel, ou seja, o comprimento da vaga é 20%, 120% do comprimento do automóvel. Então, vamos pegar esse 120%, ele pode ser escrito assim, 120 por 100. Isso é a porcentagem, Posso simplificar, e peço que você faça isso, até chegar em 6 quintos. Também posso efetuar a divisão antes ou depois e chego em 1,2, no número decimal. Então, veja que a porcentagem aí, essa relação entre os comprimentos, ela pode ser expressa de 4 maneiras, Sendo que no meio aí, 6 quintos, nós temos uma razão, Bom, vamos então passar aqui para o comprimento da vaga. Então, nós temos aí, podíamos pegar 1,2 vezes 5,0, ou então pegar como eu fiz aqui, 6 quintos, vezes o comprimento. Isso vai me dar o comprimento da vaga. Então, vai ficar assim, 6 vezes 5, 30, dividido por 5, metro, Feito essa divisão, meu resultado é 6 metros. Com isso, o comprimento da vaga é 6 metros. Enquanto do carro é 5, da vaga é 6, porque ele é 20% a mais. Ou seja, 1 metro a mais, Então, nós temos uma questão que ela usa esse tipo especial de razão. No caso, a porcentagem. Vamos ao último exemplo, com a razão também muito especial. Um automóvel percorre a distância de 240 quilômetros entre a cidade de Colorado do Oeste e a cidade de Pimenta Bueno, ambas no estado de Rondônia. O tempo gasto nessa viagem foi de 3 horas. Essa é uma distância real e o tempo também ele é possível, Esse tempo gasto é possível de ser gasto, Esse tempo expresso aí é possível de ser gasto nessa viagem, inclusive calculado através de um aplicativo de GPS. Qual foi, em média, a distância percorrida a cada hora? Vamos ver lá, então.
A razão procurada é chamada de velocidade escalar média, quando a gente faz a divisão da distância pelo tempo gasto. Então vamos lá, vamos dividir aqui o 240 por 3. Vamos tratar aqui só como se fosse uma razão simples, né? Então, simplificando aqui, eu encontro 80 para 1. 80 para 1, né? Ou seja, 80 quilômetros a cada hora, em média. Isso é a velocidade escalar média. Então, quanto ele percorre em média a cada hora? 80 quilômetros, né? Bem interessante essa razão, não é isso? Então, é isso aí. Concluímos aqui essa atividade. Espero que tenha tirado bastante proveito, né? E continue estudando.